Amém. Aí eu aqui de novo. Gente, hoje vai ser um culto diferente. A gente vai fazer uma palavra rápida em duas. E por quê, né? Hoje é um dia de batismo, é tão especial. E o Senhor colocou no nosso coração sobre a gente trazer uma palavra contando, sabe? Um pouco da nossa história. Eu sou a Pamela, para quem não me conhece, esposa do Rafa, mãe do Bento. Eu sou pastora aqui na Poema Mogi também. E, amigos, eu nasci na Poema. Eu nasci aqui, sabe? Quando eu me converti, foi aqui já. E quando Jesus me encontrou, assim, foi muito interessante, assim, porque o Rafa, ele já era cristão, né? Ele já era cristão e ele orava muito pela minha vida. E eu era muito avessa, assim, eu não suportava essa coisa de igreja evangélica. Eu achava tudo muito religioso, parecia uma grande loucura. Só que ele falava e ele estava fora dos caminhos do Senhor. Então ele não tinha autoridade para falar comigo sobre essas coisas. Mas de repente, teve um tempo na minha casa que de repente veio o Espírito do Senhor esteve sobre meu marido. E ele começou a governar a nossa casa de um jeito diferente. E a gente parou de resolver as coisas com a força do nosso braço. Antes, quando a gente tinha uma briga, a gente brigava, todo mundo cheio da própria justiça. E de repente ele começou a orar mais pelas coisas que aconteciam na nossa casa, a falar como Jesus faria. E eu comecei a ver um posicionamento mais verdadeiro dele. Não parecia só ser alguém falando para alguém se converter, alguém dizendo qual religião é certa, qual é errada. Não, ele tinha uma atitude diferente. Aquela porção de governo, de repente, nasceu um 2 ou mais na nossa casa. E o que é o 2 ou mais? Quando duas pessoas estão unidas em nome de Jesus, lá ele está. Então a gente começa a resolver a nossa vida de uma forma perguntando para Jesus, perguntando para Deus, chamando Deus. E de repente tudo começa a mudar, porque um casal que começa a resolver as coisas perguntando para Jesus, orando, ao invés de brigar, eles percebeu que alguém está mais estressado, se retira, vai orar um pelo outro. De repente uma alegria diferente começa a viver na nossa casa. E eu comecei a entender, falei, nossa, tem algo aí diferente. Que vontade de conhecer esse Deus que ele tanto me falou. E aí, quando estava nascendo o GC, na época chamava GC, são os grupos, né, nas casas da Poema. A igreja ainda nem existia. E o Rafa começou a ir. Aí um dia eu falei, quer saber, eu vou ver o que acontece lá. Porque eu jamais iria numa igreja, jamais. Eu achava que Deus era a criação da mente humana. Eu já era psiquiatra quando Jesus me encontrou. Então eu achava que era tudo uma criação da mente humana, sabe? E eu lembro que quando eu cheguei naquele GC, o primeiro acorde do violão, eu senti uma vontade de chorar, uma coisa esquisita. E eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que eu estou sentindo? Eu comecei a ficar meio assustada. E a partir dali as coisas foram sendo construídas. Não foi do dia para a noite, mas algo foi sendo construído. Porque eu percebia que tinha uma coisa diferente, que mexia com o meu coração de um jeito diferente. Uma vontade de chorar incontrolável. Uma vontade de não brigar com meu marido. Uma vontade de repente ter uma vida diferente. E eu comecei a olhar para o meu trabalho de outro jeito. Era como se uma compaixão começasse a queimar no meu peito. Porque assim, gente, uma coisa a gente tem empatia. Empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro e entende o que o outro está sentindo. Mas a compaixão, ela é um pouco mais. A compaixão, você sente o que o outro está sentindo e você quer fazer alguma coisa para ajudar. Você começa a ficar com vontade de ajudar aquela pessoa, de fazer algo por ela. E aí eu entendi por que eu achava que crente era tudo chato. Porque era assim, todo mundo parecia que estava querendo convencer a gente de uma religião. E eu falei, nossa, não tem a ver com quem está certo, quem está errado. Tem a ver com quando você vive a presença de Jesus e ela explode dentro de você.
você é tomado de um amor, você é tomado de uma transformação na sua vida, que você quer que as pessoas vivam isso. Então você quer falar para as pessoas, por favor, escuta o que eu estou te dizendo. Tem um Jesus que é vivo, que não é aquele da história que dividiu o tempo antes e depois de Cristo. Não é aquele da história que você só lê. Não, é um Jesus vivo. Ele é vivo. Existe um poder nele. É o Espírito do próprio Deus que habitou dentro de Jesus. Jesus morreu por nós. E de repente o Espírito de Deus, o Espírito Santo que estava dentro de Jesus, agora ele está dentro de nós. Ele habita em nós. Então quando eu falo com vocês, não tem a ver com o que eu estou falando, mas tem a ver com o poder de Deus que sai de mim enquanto eu falo. E não tem a ver comigo, porque eu morri. Eu me transformei demais. Quando eu falo tudo que eu vivi, eu lembro meu primeiro GC. Eu fui com maço de cigarros. Eu me embriagava. Gente, era muito diferente a minha vida. Quem olha fala, ah, não, acho que não é possível. Essa cara de santinha. Gente, não, vocês não têm noção. O que o Rafa tem calo no joelho, que ele já orou por mim. Gente, eu lembro assim, quando eu me embriagava, e eu me embriagava até cair, até vomitar, era até o fim, eu ia até o fim assim. E o Rafa brigava comigo. E quando ele começou a ser transformado de verdade, eu lembro um dia que eu acordei, eu tinha aprontado todas. Eu acordei, eu falei, nossa, lá vem bronca, né? E ele estava sentado na beirada da minha cama, e ele estava assim com a mão em mim, meio que parecia que estava orando por mim. E ele me olhou com um olhar de tanto amor, que eu falei, que isso? Ele não vai brigar comigo? Eu fiz tudo errado e ele está me olhando com amor. Eu falei, tem algo estranho nele. Eu comecei a entender a graça de Deus ali. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, ah, esse não tem jeito, esse não dá e tal. Gente, vocês não têm noção de onde Jesus me tirou. Quando eu me encontrei com ele, ele se revelou a mim. Eu fui para o meu quarto para ver se era verdade mesmo. Eu falei, Jesus, deixa eu te procurar, deixa eu ver se é verdade tudo isso que o Senhor está falando, que as pessoas falam de secreto, de jejum e tal. E quando eu cheguei no meu quarto, no meu primeiro jejum da vida, no meu primeiro secreto da vida, para tentar ver se era verdade mesmo esse Deus que todo mundo falava. E eu falei, Jesus, é assim que fala com o Senhor? Gente, eu me sentia muito doida. E aí eu falei, Jesus. E de repente eu fui invadida por uma voz falando no meu coração que dizia, eu só quero que você me busque como você me buscava quando era criança. E ali ele me lembrou de algo que nem eu lembrava. Ele me lembrou que quando eu tinha 4 ou 5 anos, eu acordava sozinha. Eu atravessava a rua e eu ia para uma igreja. Sozinha, a minha família não ia. Eu tinha essa vontade. Mas aconteceu algo que não foi bom lá. E de repente eu fui embora e eu não tinha uma família que tinha conhecimento de Deus. E de repente eu entrei numa faculdade de medicina onde todo mundo é ateu, todo mundo, acredita na ciência. Eu fui me afastando. Mas um dia eu falei, eu quero ver se é verdade. Eu quero ver se é verdade. Eu provei e vi. E não tem a ver com religiosidade, com religião, com regras. Na palavra do Senhor diz, aquilo que é regra humana, desconsidere. Eu tenho um poder para te entregar, uma virtude para te entregar. Morre mais. E de repente eu entendi que eu precisava estar cheia da presença o tempo todo. Porque era assim, gente. A gente não para de pecar de um dia para o outro. O evangelho, ele não é inatingível. A gente não começou pronto. Só que eu lembro, a última vez que eu pequei com cada uma das coisas, eu já tinha tido um encontro com Jesus. E aí, de repente, teve um dia que eu resolvi beber de novo. E eu lembro que no dia seguinte, eu não senti mais a presença dele. Eu falei, meu Deus, eu perdi a presença. Eu percebi que eu perdi a presença. E o Senhor, me perdoa, eu errei. Eu me embriaguei de novo. Me perdoa, eu não quero perder sua presença nunca mais. Ali foi o último dia que eu pequei com embriaguez. Aí daqui a pouco teve um último dia que eu fumei.
E eu percebi, eu perdi a presença. Cadê aquela sensação gostosa que eu estava sentindo? De novo voltou aqueles pensamentos ruins, aquele vazio. Falei, meu Deus, eu perdi a presença. Jesus, me perdoa. Eu falhei. Eu nunca mais quis fumar, porque eu perdi a presença. Eu lembro o último dia que eu pequei no meu casamento. E eu falei, meu Deus, eu perdi a presença. Jesus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu falhei. Eu nunca mais pequei naquilo. Então, gente, não é sobre, nossa, eu vou me batizar, eu vou levantar e eu nunca mais vou pecar. Não. Tem a ver com você perceber se você está com presença ou não de Jesus. Você está sentindo a presença? Você voltou a ficar vazio? Sabe que como psiquiatra eu contava para alguns pacientes que era normal a gente sentir um vazio. Eu falava, gente, é normal ter vazio, tá? É o vazio existencial. Se acostumem. E o dia que esse vazio foi preenchido? Gente, Deus é o único que pode preencher esse vazio. Não é antidepressivo, não é Rivotril, não é. É a presença do Espírito Santo que explode dentro de nós. É muito poderoso isso. E de repente, eu tô ali trabalhando e eu não tô mais preocupada só com os remédios que eu tenho que passar. É claro que eu tô preocupada com isso, mas a minha preocupação é aquela vida. É tentar encontrar uma brecha no coração, onde eu possa falar do amor de Deus. É poder interceder por aquelas pessoas. E às vezes eu tô ali orando e a pessoa tá sofrendo, muito sofrendo. Eu não tenho o que fazer, parece que ela já fez de tudo. A única coisa que eu tenho para fazer é adorar o Senhor. E naquele dia difícil, eu tô ali ouvindo a pessoa e enquanto eu estou a ouvindo, eu estou em espírito de adoração. Eu estou em intercessão pela vida dela. Eu estou adorando o Senhor. Adorando o Senhor. E daqui a pouco a glória de Deus vem. E aquela pessoa parece que entra a luz no rosto dela. Não tem a ver com o que eu falo. Tem a ver com o poder de Deus. E isso não é só para mim, amigos. Isso é para todo mundo que está aqui. Isso é para todo mundo. Não é um evangelho inatingível. O Senhor me tirou de um lugar muito ruim. Muito ruim. Era daquelas, impossível essa moça se converter um dia. Impossível. Impossível. Gente, ninguém vai ficar para trás. O Senhor quer fazer algo por você. Mas tem algo que a gente tem que fazer. A gente precisa ser desesperado pela presença do Espírito Santo. Cada vez que eu sentia que eu não estava e que eram os meus pensamentos que estavam ali, aqueles pensamentos ruins, os nossos pensamentos são maus. Nós somos maus, nós falamos coisas que não devemos, nós somos maus. Todos os dias eu falo, Senhor, me perdoa. Senhor, obrigado por mostrar minha miséria. E o Senhor tem mostrado tanta minha miséria a mim. Ele tem mostrado tantos meus erros. E eu falei, Senhor, por que o Senhor está me mostrando tanto a minha miséria desse jeito? Amigos, esses dias, uma família que não tinha os dentes na boca, me abençoaram com dinheiro e oraram por mim. E eu falei, Jesus, como assim? Jesus falou, eu estou te mostrando a sua miséria. Pedindo para que pessoas que vivem numa miséria financeira semeiem na sua vida. Para você entender que sou eu que faço. Não tenham medo da miséria de vocês. Se alegrem na miséria de vocês. Porque é o Senhor que faz. Não tem a ver com quem vocês são, com o que vocês têm. Eu já vivi um tempo onde eu tinha tudo e não tinha nada. Não era sobre dinheiro, não era sobre poder viajar, não era sobre já ter uma família, não era sobre já ter uma carreira. Eu tinha tudo e eu era vazia. Mas mantenham os pensamentos nas coisas do alto. Nas coisas do alto. Lá em Colossenses 3 está dizendo, mantenham os pensamentos nas coisas do alto. A vida de todo mundo é corrida. Mas se você por 15 minutos ter seu tempo com Jesus de manhã e passar o dia orando, e passar o dia com seu coração queimando, olhando para as pessoas e falando, meu Deus, Jesus, essa compaixão que eu estou sentindo, eu preciso falar do seu amor para alguém, eu preciso ver alguém se transformar, eu preciso ver alguém viver um evangelho de verdade genuíno. É verdadeiro, é sobre rasgar o coração e falar a verdade do que a gente vive. E de repente, nosso pensamento nas coisas do alto, a sensação de ter o Espírito Santo com a gente o dia inteiro.
a vida começa a ficar muito divertida. Fica tudo muito bom. Gente, a vida é dura. O dia a dia é pesado. Se a gente não viver o que Jesus está fazendo, não vai ter graça. Não tem dopamina melhor do que a dopamina de participar do que o Senhor está fazendo. De ver alguém se converter, de ver alguém se transformar, de ver uma pessoa ser curada, de falar de Jesus para uma pessoa que não conhece ainda o amor de Deus. Não tem nada mais poderoso do que viver isso. Sejam desesperados pela presença. Nós somos impuros, sim. Nós somos falhos, sim. Mas o Senhor, Ele está aqui para nos perdoar. A gente precisa se transformar, querer viver isso. Querer localizar que perdeu a presença e se arrepender e falar: meu Deus, Jesus, nunca mais eu quero perder sua presença. Nunca mais eu quero deixar de sentir aquilo. Isso é para todo mundo. Olha o que está escrito lá em Isaías. Nem preciso abrir, eu vou ler para vocês. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces. Todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdida, é meu fim, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com um tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, essa brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Amigos, somos impuros, mas o Senhor está nos enviando. O Senhor está nos enviando. O Senhor está nos purificando. Recebam essa purificação do Espírito Santo em nome de Jesus. Pai, se tem alguém aqui que acha que esse evangelho não é para ele, eu digo que esse evangelho, eu digo em teu nome, Jesus, esse evangelho é sim. Esse evangelho é simples, ele é verdadeiro, ele é para todos. Não é sobre religião, mas é sobre queimar o coração e deixar com que rios fluam através de nós e toda essa cidade seja transformada. E a gente não se contente em ver pessoas vivendo uma vida ruim. A gente queira derramar isso. Senhor, obrigada, porque nós não somos dignos, só o Senhor é digno. Mas envia-nos, Senhor, envia-nos aos 4 cantos dessa terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Amém. Você está muito feliz? Meu Deus, como não estar? Glória a Deus por tudo que Ele tem feito. Ai, como Jesus é bom. Eu vou abrir, não sei pregar assim igual minha amiga. Não lê. Eita. Amém, gente. O Fê pediu para eu e a Pô vir aqui, né? Hoje tá falando com vocês, porque eu também sou nascida na Poema. Conheci Jesus aqui, me batizei nas águas aqui. E tudo começou em 2019. Na minha última pregação eu contei um pouquinho. Em fevereiro de 2019, eu estava indo para um casamento. Apaguei um cigarro na porta da casa da minha mãe, entrei num carro.
um homem correu, bateu no vidro do carro e falou: eu preciso falar com você. E eu falei: eu não vou sair. Ele falou: mas não sou eu, é o Espírito Santo. Eu falei: piorou, não sei nem quem ele é. O Elton falou: amor, vai. O Elton sabia. E ele falou pra mim: você vai ser muito usada por Jesus. Vai abençoar primeiro a sua família, depois outras pessoas. Mas você precisa renunciar ao que você está fazendo. E na minha cabeça, e essa revelação ela veio depois de muitos anos, eu precisava renunciar à droga, à bebida, ao cigarro. E na verdade eu precisava renunciar eu mesma. Na verdade Jesus só ia fazer se eu morresse pra mim mesma. Não tinha a ver com os meus vícios, tinha a ver comigo. Então, quando ele falou isso em fevereiro de 2019, sabe o que mudou? Nada. Eu entrei no carro, fui para o casamento, me embriaguei e nada mudou. Em setembro daquele ano, eu e o Elton, a gente estava no sofá da nossa casa e nada mais nos preenchia. Não preenchia mais as nossas festas com muitas pessoas, não nos preenchia mais ficar muito bêbados, nada mais nos preenchia. E aí a gente falou: tem algo faltando em nós e na nossa casa. E eu não conhecia, mas algo faltava em mim. Não tinha mais graça fazer tudo o que a gente fazia. E aí a gente falou: acho que é ir para a igreja. E aí a gente viu o Elton viu um story no celular dele de um amigo, eu vi de uma amiga ao mesmo tempo e era Poema. E eu falei para ele: domingo que vem a gente vai nessa igreja. Mas antes disso, bem antes disso, tudo que a gente vivia era nadar, mergulhar no pecado. A nossa vida era assim. O nosso casamento era uma ruína, a gente só brigava muito. O Elton, ele tem uma marca na mão, uma cicatriz na mão, que ele quebrou uma porta para não quebrar eu. É verdade. Ele tem essa cicatriz. Ele estourou uma porta. Ele já estourou uns 3 ventiladores, porque eu era muito boazinha. Que bom que não foi eu, né? E eu também tenho uma marca na minha mão esquerda. Quem vê de pertinho vê, ela é bem grande. Que uma vez eu fumei tanta maconha, e aí eu fui fritar frango, porque me deu fome. Quem riu sabe, né? Vocês estão libertos, amém. E aí, eu joguei todo o frango que tinha assim no óleo. E o óleo veio para minha mão. E hoje, quando eu vejo eu e o Elton impondo a mão sobre pessoas para curar, a mão que um dia quebrou uma porta para não me quebrar, a mão que um dia levou a maconha para minha boca, hoje abençoa pessoas no nome de Jesus. E não é sobre mim, não é sobre o Elton, é sobre Jesus. Ele pega pessoas imperfeitas que alguém olhou e falou: não tem mais jeito. A Rafaela e o Elton não tem jeito. Mas Jesus fez alguém olhar e falar: eu acredito neles. E o 2 ou Mais fez isso com a gente. Quando eu conheci Jesus, eu vim num culto da Poema, lá na Rui Barbosa ainda. Só que na outra semana eu estava no 2 ou Mais. A gente chegou fumando no 2 ou Mais. Só que tinha um anfitrião que resolveu abrir a casa para uma mulher cheia de pecado entrar e receber da palavra de Jesus. Teve um líder, a Ju e o Nego, que levavam pão na minha boca, literalmente, toda semana na minha casa, para fazer eu entender qual era esse evangelho que eles viviam. Eles faziam isso, eles gastavam a vida deles para que eu entendesse quem era Jesus. Então não começou num culto a minha conversão. A minha conversão começou em 2 ou Mais, numa sala que tinha 10 pessoas falando quem era Jesus e o que ele fazia. E ninguém se importava com o meu cheiro de cigarro. Ninguém nunca falou isso pra mim. O Leandro, ele pregou em Pinda e ele falou uma frase assim: nunca ore fumando, mas sempre fume orando. E sabe o que isso quer dizer, queridos? Que a gente não vai orar para parar de fumar. Ou a gente vai só orar quando parar de fumar. A gente vai orar e a gente vai encontrar Jesus no pecado. A gente vai continuar caminhando no pecado, no vício, naquilo que nos aprisiona. Porque teve uma hora que eu e o Elton olhamos um para a cara do outro sem saber. E eu perguntei para ele: você parou de fumar? Ele falou: eu parei. Ele e você? Eu falei: eu também parei. E isso foi o Espírito Santo. Ele entrou, ele preencheu tanto que não tinha mais paixões. O meu primeiro culto na Poema, quando eu entrei, estava tocando aquele louvor que fala que ele queimou. Agora eu esqueci, tá vendo? Mas, caramba. Mas, obrigada.
que Ele queimou todos os outros amores. O fogo nos olhos dele queimou todos os outros amores. Já não tinha droga, já não tinha bebida, já não tinha amizade que me levava para um outro caminho, já não tinha nada que me preenchia além da presença do Senhor. Mas e aí? E quando as luzes se apagam e quando a gente vai embora daqui? O que a gente faz? Porque a vida é a maior loucura, é uma bagunça, é tudo zoado. Eu permaneço na presença. Eu oro continuamente, eu busco o Senhor, eu me entrego para Ele, porque senão, queridos, a gente vai perder a presença. E a presença é o que nos faz permanecer. Não tem outra opção. Nós precisamos estar na presença. E em setembro de 2019, quando a gente foi para o culto, depois a gente foi num 2 ou mais. 15 dias depois do meu primeiro culto, eu me batizei. E ninguém mandou eu me batizar. Ninguém falou para mim se batiza. É porque eu já estava tão cheia, tinha um fogo tão grande no meu peito, cerrando o meu coração. E não tinha mais como eu ter outra vida. Eu não tinha mais para onde voltar. Eu só tinha Jesus. Não tinha outro lugar, eu não queria estar em outro lugar. E aí eu falei, eu preciso então me batizar, porque eu quero entregar tudo que eu sou e tudo que eu tenho para Ele. Gente, a nossa vida era tão bagunçada. A Luísa, eu nem me apresentei, né? Olha que louca. Eu sou a Rafa. Vou voltar. Eu sou a Rafa, eu sou pastora aqui também da Poema Mogi. Eu sou casada... Cadê o Elton? Ah, ele tá escondido lá. Eu sou casada com o Elton e sou mãe da Helena, de 8 anos, e da Luísa, de 18. E a gente tinha uma vida tão doida que a Luísa, ela não queria morar com a gente. Então, às vezes eu tava lá fazendo comida, daqui a pouco eu olhava no sofá, a Luísa chorando. Eu falei, o que você tá chorando? Eu quero ir pra casa do meu avô. Porque só tinha trevas na minha casa. Uma vez a gente deu uma festa, e aí eu fui usar o banheiro da minha casa, e tinha um casal tendo relação sexual no meu sofá. Era esse nível de loucura que a nossa vida era. E se alguém olhasse do jeito que a gente estava, nunca ia acreditar que Jesus podia chegar e mudar todo o cenário como Ele fez. E glória a Deus. Hoje a Luísa está aqui, hoje a Helena está aqui, hoje nós estamos aqui. Hoje eu e o Elton vamos batizar o nosso sobrinho. Glória a Deus. Fruto de um casamento que passou por um divórcio, 2 anos, foi restaurado pela glória de Jesus. Então, queridos, deixa eu te falar, não tem lugar que a sua vida esteja hoje que o Senhor dos Senhores não pode chegar e mudar o cenário. Ele muda tudo. É só você deixar. E como a Pã falou, é simples. É um evangelho simples. Não tem um jeito bonito que você fale. Jesus só quer o seu coração. Mantenham-se na presença. Cheguem para Jesus, conversa com Ele. Ele é o seu pai, Ele é o seu amigo. Fala para Ele o que você está sentindo. Fala suas fraquezas, rasga teu coração. Mostra para Ele o que você tem. A minha primeira oração com Ele foi assim. Eu falei, nem sei como falar com você. Não sei quem é você. Então se revela para mim, fala comigo igual todo mundo fala. Meu primeiro culto eu via todo mundo com a mão erguida. Aleluia, glória a Deus. Eu falei, meu Deus, que povo maluco. O que está acontecendo? E hoje eu sei, é a alegria do Senhor. E não é uma alegria circunstancial. Você pode estar aí falando, meu Deus, mas minha vida está uma bagunça. E você está aí falando que Jesus dá uma alegria, porque ela não é circunstancial. Nós somos alegres porque veio um homem aqui nessa terra, viveu, morreu, a pior morte que foi a de cruz, ressuscitou, nos deixou o Espírito Santo, hoje vive e nos dá vida. É por isso que a gente é alegre. Eu estou passando uma das maiores lutas pessoais hoje na minha casa. E eu falo para o Elton, eu estou alegre. Eu estou em paz. Eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu estou em paz. Porque a nossa alegria não é circunstancial. A gente ia fazer uma viagem esse ano, a gente tinha conversado com as meninas. Elas estavam muito felizes. E aí, quando aconteceu tudo isso, a gente sentou com elas e falou, não vamos mais viajar. E aí, à noite, a gente foi dormir e eu fui orar com a Helena. E eu falei, filha, hoje você ora? Ela falou, eu oro. E eu falei, bom, ela vai orar pedindo para Jesus dar a viagem, né? Eu falei, tá bom, vamos orar. Aí ela falou, Jesus,
obrigada pela minha casa, obrigado pelo meu pai, pela minha mãe. Senhor, cuida do coração do meu pai. Que o meu pai não fique preocupado, que o meu pai não fique triste. Dê um cliente para o meu pai. Em nome de Jesus, cuida do meu pai. Cara, a oração dela não foi pedindo a viagem. A oração dela foi para Jesus cuidar do pai dela. Então a gente precisa voltar a esse coração com Jesus. Eu não sei o que você está passando, mas se você estiver na presença, se você lançar todo o seu coração para Ele, Ele pode fazer. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vocês vão sentar de novo daqui a pouco, mas vamos ficar em pé, que é alegria hoje. Sabe, quando eu olho para a minha história, eu vejo uma jovem viciada, uma jovem desorientada, desequilibrada. Eu vejo uma jovem destruída, que não tinha o que fazer. E Jesus não me encontrou porque eu procurava Ele, Ele me encontrou porque Ele procurava por mim. E talvez hoje você tenha chegado assim, carregando vícios, carregando culpa, carregando pesos. Mas eu sou prova viva que Jesus transforma vidas. Eu sou prova viva que Jesus refaz histórias. Da onde a gente vê morte, Ele coloca vida. E em nome de Jesus, eu quero muito que você esteja recebendo essa palavra. Porque eu sei que você está aqui, porque um dia alguém falou de Jesus para você, você falou, ai, de novo. Eu sei que você está aqui, você falou, não tem mais jeito, ela nem sabe como que tá. Meu marido nem está aqui, minha esposa nem está aqui, meu casamento acabou. Eu estou endividado. O diagnóstico foi maligno. Mas em nome de Jesus, deixa o Senhor entrar na sua vida. Ele não vai melhorar todas as coisas. A gente vai passar muita luta, mas Ele vai te dar uma vida nova. Ele vai te dar uma vida nova. 2 Coríntios... Ixi, eu pus no lugar errado, peraí. 2 Coríntios 5 vai falar assim. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Daqui a pouco, 14 pessoas vão entrar nessa água. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Ei, mas deixa eu te falar, essa água não é mágica. Ela não tem o poder de curar ninguém, mas Jesus tem. E Jesus está aqui. Então a nossa conta agora são 14. Mas se você está queimando, tem roupa. É só você vir que você entra. Em nome de Jesus. Vem que você mata o velho homem. E não quer dizer que você vai sair dessa água e nunca mais vai errar. Mas quer dizer que algo dentro de você vai te incomodar quando você errar. E você não vai voltar mais pedindo perdão pelo mesmo pecado. Mas você vai voltar e falar, Senhor, eu estou arrependido. Muda, me transforma. Muda, transforma o meu coração. Eu não aguento mais ser esse homem puro. Faz de mim o que o Senhor quiser. Envia-me a mim. É isso, queridos. Efésios 5,18 vai falar, não se embriaguem com o vinho, mas encham-se da presença do Espírito Santo. Não é receber o Espírito Santo uma vez, mas é se encher da presença do Espírito Santo. O que confronta, o que transforma, o que resgata. Não tem nada impossível para o Senhor que criou o universo, que criou você. Você não está aqui porque alguém te convidou para ver o batismo dele. Você está aqui porque o Senhor quis você aqui. Então se você está aqui, tem alguma coisa do Senhor para você. Entende rápido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Eu sinto muito forte no meu espírito, de verdade, eu sinto muito forte no meu espírito, que não é só as pessoas que estão para se batizar aqui, que estão recebendo uma ressurreição hoje. Eu sinto que tem muita gente viva por fora, mas morta por dentro. Você até vem na igreja, você ora, você canta louvor, mas você já morreu por dentro. Então, em nome de Jesus, que você seja batizado agora. Espírito Santo, batiza os teus filhos com o teu fogo. Pai, batiza os teus filhos com o fogo refinador. O fogo que refina o ouro, tira as impurezas e sobra só o que é puro. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai, todos que estão aqui, ei Jesus, todos que estão aqui te adoram, te louvam. E um dia, Pai, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Jesus, encontra aqui os que já desistiram. Encontra aqui os que estão falando, é impossível para mim. Encontra aqui, Jesus, os que têm culpa, vícios, os que não conseguem mais sozinhos. Que eles se rendam ao teu Santo Espírito, com toda a autoridade, Pai, e cura que o Senhor já colocou na minha vida. Eu declaro cura, batismo pelo Espírito, Deus. Pessoas que vão queimar aqui hoje, Jesus, e vão queimar velhos amores, e vão só amar o Senhor, amar o teu nome, amar a tua face. Nos encha da tua presença, Deus. Nos encha da tua presença. E nada mais, dinheiro, carreira, relacionamento, vícios, nada mais vai encher, Pai, o nosso coração e a nossa alma, a não ser a tua presença viva e poderosa. Em nome de Jesus, batiza-nos, Jesus, com um avivamento. Fere o nosso coração com uma sede e uma fome por ti, e nos faça rendidos à tua presença. Em nome de Jesus, aleluia! E o poder, a glória, aleluia, nós chamamos Jesus, glória a Deus. Vocês estão felizes, meus amigos? Aleluia, é uma manhã de celebração, é uma manhã onde nós não podemos nos conter em celebrar a nova vida de Jesus sendo derramada neste lugar. Eu quero ler rapidamente Romanos 6, 3, 4, que diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, nós também vivamos uma vida nova. Aleluia! Nós chamamos Jesus, aplauda mais forte a esse Deus. Papai, glória a Deus. Meus amigos, nós vamos iniciar então
Nesse momento eu quero chamar o pastor João. E antes de cada um se batizar, eu vou ler para vocês algumas declarações feitas por eles mesmos. Amém? Então eu quero chamar nesse momento João Lucas. João, aleluia! Glória a Deus! O João Lucas disse assim: decidi seguir a Jesus, mudou a minha vida. E estar me batizando hoje é um momento muito especial. Saber que o velho homem se vai e que hoje nasce um novo homem. Resume o que eu sinto: é o início de uma nova vida. Aleluia! E seja forte, corajoso e não olhe para trás, porque o Senhor está contigo aonde quer que você for. E seja forte, corajoso e não olhe para trás, porque o Senhor está contigo aonde quer que você for. Seja forte, corajoso e não olhe para trás, porque o Senhor está contigo aonde quer que você Aleluia! Jesus! Jesus! E seja forte, corajoso e não olhe para trás, porque o Senhor está contigo aonde quer que você for. E seja forte, corajoso e não olhe para trás, porque o Senhor está contigo aonde. Samuel disse: agradeço a Deus todos os dias por colocar uma pessoa na minha vida que me fez entender o quanto é perfeito caminhar com Deus. Hoje a minha vida faz sentido. Obrigado, meu amor, por me proporcionar isso. Aleluia!
último batismo, eu queimei demais. E como eu me arrependo de não ter descido as águas antes. Mas tudo acontece em seu tempo. E hoje estou aqui para concretizar esse momento tão especial. Pois o Senhor venceu a morte, ressuscitou em glória. Te esperamos, Jesus. Em uma só voz, cantemos!
será luz. Mateus 6:22. Obrigada, Deus, por me fazer enxergar esse amor e por querer seguir a tua luz. Aleluia! Glória a Deus! E vai morrer! E vai morrer! Seja forte, corajoso e não olhe para trás, porque o Senhor está contigo aonde quer que você for. Seja forte, corajoso e não olhe para trás, porque o Senhor está contigo aonde. Seja forte, corajoso e não olhe para trás, porque o Senhor está contigo aonde. Tainá! Ainda estou em processo, mas hoje eu escolho deixar Jesus guiar os meus passos e transformar o meu coração. Glória a Deus! Ih, vai morrer! Vai morrer! Mas se o medo insistir em aparecer, a voz que acalmou me diz: mas se o medo insistir em aparecer, a voz que Vamos acalmou celebrar Jesus! e seja forte, corajoso e não olhe para trás, porque o Senhor está contigo aonde quer que você for. E seja forte, corajoso e não olhe para trás, porque o Senhor está contigo aonde. Joaquim! Jesus me salvou! Eu te amo, Jesus! Mas se o medo insistir em aparecer, a voz que acalmou me diz: mas se o medo insistir em aparecer, a voz que acalmou me diz: oh, e seja forte, corajoso e não. Simone! Senhor Jesus, obrigada por sempre me amparar, mesmo quando eu não percebia. Obrigada por me salvar, cuidar de mim e me permitir hoje renascer em Ti. Hoje vivo as Tuas promessas com o coração cheio de gratidão. Aleluia! Glória a Deus!
atrás não voltarei, contigo seguirei, em graça tu me guiarás. Por isso entrega-te tudo que está por vir, sei que um caminho tu farás. Perdido, encontrou um lugar, sim, Salvador. Não sei, damos louvores, pois o Filho já nos libertou, por isso hoje sou livre. La 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 la. Amigos, agora eu queria chamar o Samir. Vamos lá, Samir. E aí, amigos? Eu queria chamar o Guerra aqui. Cadê o Guerra? O Guerra, vai lá. Amigos, nós temos essa direção. Os pastores batizam e o Guerra, como é irmão dele, só que ele é um diácono entre nós. Então, são os diáconos e os pastores. Então o Guerra vai ter a honra de batizar o irmão dele. A Sarinha vai ler aqui. Vai lá, Sarinha. Agora consigo entender o verdadeiro significado do batismo. E por isso, decido entregar a minha vida a Jesus. Quero viver cada dia mais perto dele e dos seus caminhos. Medo, vergonha e depressão se vão, o Espírito habita em meu interior. Fé e paz tenho no meu coração, a minha vida é para a glória do Senhor. Medo, vergonha e depressão se vão, o Espírito habita em meu interior. Fé e paz tenho em meu coração, a minha vida é para a glória. Damos louvores, pois o Cristo já nos libertou, por isso hoje sou livre. Amigos, agora eu queria chamar a Heloísa. E do mesmo jeito, a Nai, cadê a Nai? A Nai também é diácona na nossa casa, então ela também vai batizar a filha dela. Meu Deus! Eu era duas e ele me tornou única. E hoje nascerá a minha melhor versão. Aleluia! Damos louvores, pois o Filho já nos libertou, por isso hoje diga livre. La 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 livre. Meus amigos, chegou um momento muito importante, vou até aqui no meio para falar. Se você, eu não sei como você está aqui nessa manhã, você não veio apenas ver um familiar seu se batizar, mas o Espírito Santo, Ele te trouxe até aqui. Então se tem alguém aqui no nosso meio queimando e quer se batizar e não tinha dado o nome, eu queria chamar você aqui na frente. Será que... Meu Deus! Eu já sei que tem mais, Pode vir, pode vir. Vamos! Vamos, mais alguém, cadê? Meu Deus, tem mais um aqui, vamos aplaudir o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, meus amigos. Vamos!
alguém? Tem mais alguém? Gente, roupa, a gente dá um jeito. Vamos lá, tem mais alguém que quer? Já levanta a mão, já vem aqui na frente. Vamos lá, a gente vai estar batizando o povo. Gente, é tão poderoso. Amigos, a Carol hoje também está declarando o Senhor Jesus. Então, bom, a Sarinha vai daqui pra frente. Meus amigos, eu queria dizer nesse momento, a gente não tem a declaração por escrito de cada vida que está queimando aqui agora, mas sobre a vida da Carol, a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a oração de uma mãe, de uma família, de joelhos, intercedendo pelos seus, pode muito em seus efeitos. Hoje há salvação. Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar? Vai lá. Qual que é o seu nome? Fala pra galera, qual que é o seu nome? Henrique. Ele tava aqui, conta um pouquinho, você pode contar um pouquinho o que você sentiu agora? Você não ia, a gente tava falando, você não ia. Eu não ia, até a Fabíola falou, vou levar uma muda de roupa pra você. Ela falou ontem. Falei, não precisa que eu não vou fazer isso. E aí agora, ela se trocando, Jesus mandou e eu vou obedecer. Bora! Vai ser difícil arrumar uma roupa pra ele. Mas se tem alguém também fortão aí, arruma uma roupa pra nós. Vamos lá! Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber o vinho novo que Jesus vai morrer, vai morrer. Ô, gente, flui na hora demais. Vamos lá. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. 1, 2, 3, vai! Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Em teu sangue há poder. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus Deixou pra você, em teu sangue há poder. Vamos lá, Carol. Meu Deus. Ô, gente, vocês estão felizes? Meu Deus do céu. Vamos lá. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber o vinho novo que Jesus em teu sangue há poder. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Em teu sangue há poder. Eu correrei e eu correrei e na sala do trono eu correrei pelo caminho do teu sangue. Na sala do trono, eu correrei pelo caminho do teu Conta pra gente, como é que você decidiu, por que você decidiu se batizar agora? Desde pequena eu sempre fui pra igreja assim, minha família toda é cristã e sempre foi um sonho eu me batizar e hoje eu tô realizando. Vai lá, Rafa. Ó, ainda dá tempo, hein, galera?
tocou e me resgatou. Amém. Aleluia! Eu gostei disso. Diz ao leão Cadê? que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Amigos, essa música diz assim, ó. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para o vinho novo que Jesus deixou pra você. Ainda tem lugar na mesa. Tem mais alguém aqui que quer se batizar? Vamos lá. O vinho novo. Você tá preocupado com a roupinha? Não fica preocupado com roupinha, não. Se tem mais alguém que quiser, a gente arruma a roupa. Vamos lá. Amém, amém. Tem mais um, hein? Os influeiros tão que tão, hein? Cadê a base? Cadê a base? Vem pra cá, base. Cadê a galera da base? Vem cá, vem aqui perto. Eu sei que tá difícil, mas vem. Cadê a galera da base? Do Influa, cola aqui. Não só a base, vai o Influa todo. Pode vir, pode vir. Tá difícil de passar aí, né? Já fica aqui perto dele, vamos lá. Deixa eu te falar, ainda na mesa para beber. Em teu sangue. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber. Do vinho novo que Jesus deixou pra você. Em teu sangue há poder. E deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber. Meu Deus! Vocês estão felizes ainda, meus amigos? Pô, se tiver mais, aí já vai ficar no próximo batismo. Ó, o irmão batizou aqui e falou que se arrependeu de não ter se batizado antes. Amém, meus amigos? Vocês estão felizes com Jesus? Meu Deus do céu! Aplaudam mais uma vez o Senhor. Amigos, a gente está nessa série 2 ou mais. E a gente está falando sobre vidas se achegando ao Senhor. E não tem como a gente, no meio dessa série, esse batismo existir e as pessoas se entregando para o Senhor Jesus. Então, que não fique aqui. Quando você sair daqui, comece a falar de Jesus. Aquilo que Jesus fez na sua vida, comece a falar na vida de outras pessoas. E vamos encher essa casa de pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Porque é isso que nós precisamos. Pessoas sendo tocadas, libertas das drogas, libertas de vícios. Em nome de Jesus. Pode vir, pode mandar, Jesus. Pode mandar essas pessoas que a gente está pronto para amar essas vidas. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor. E seja forte, corajoso e
Aí, Fê.